autolicenciamento ambiental é a mesma coisa de alguém cometer um crime e ele mesmo se julgar. Exato. Clarice, houve um comentário aqui a respeito das tirolesas do Pão de Açúcar. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Confesso que eu não estou, digamos, atualizado sobre essa informação. Teremos mais desmatamento por aqui também? Do que se trata essa questão? Ricardo, falo sobre isso com prazer, porque esse é um tema urgente na cidade do Rio de Janeiro. A gente precisa falar disso o máximo que der. Você acabou de comentar, o Latuf também, que são projetos de governo neoliberais, né? E aqui no Rio de Janeiro, o Eduardo Paes é o grande exemplo de uma cidade privatizada. Ele promove o empreendedorismo urbano, que é a tentativa de geração de valor através do solo urbano. Já fez isso nos seus 2 governos anteriores, com os mega-eventos. E agora, nesse terceiro, sem um mega-evento para justificar, ele continua tentando fazer isso e com uma nova estrutura que é privatizar todos os espaços públicos da cidade. Está havendo uma grande disputa em relação ao Jardim de Alá, existe uma tentativa de privatização do aterro do Flamengo. O plano diretor, que foi aprovado em dezembro do ano passado, no fim do ano, reduziu todas as áreas de preservação ambiental e as áreas de preservação do ambiente cultural da cidade. E aí tem a questão da tirolesa. Queria aqui saudar todos os meus companheiros de luta do movimento Pão de Açúcar Sem Tirolesa. O que está acontecendo ali numa brevíssima retrospectiva, para te situar aqui, é o seguinte. Em janeiro do ano passado, um grupo de montanhistas viu que escorria um líquido branco da pedra do Pão de Açúcar. E aí, com isso, foram investigados que se tratava. A concessionária que administra o bondinho disse que ninguém precisava se preocupar, porque aquilo ali era só pó de pedra com água da chuva. Mas como assim uma pedra como o Pão de Açúcar, uma rocha que tem 560 milhões de anos, estava com pó de pedra? O que estava acontecendo, na verdade, é que a concessionária do Pão de Açúcar, que já tem a concessão extinta há 25 anos nesse momento, parece mentira que isso seja possível numa cidade como o Rio de Janeiro, mas o bondinho é operado sem licenciamento, sem licença, sem a concessão, desde 1999. E os lucros continuam para o empresariado, né, sem nenhum retorno para a cidade do Rio de Janeiro. Essa concessionária, então, começou a erodir a rocha, retirar pedaços da rocha do Pão de Açúcar para construir uma tirolesa. E aí o Ministério Público, sabendo disso, recebeu uma denúncia, entrou com uma ação civil pública e conseguiu paralisar as obras, porque essa obra estava acontecendo após as investigações, se verificou sem autorização do IPHAN. E lembrando aqui que o Pão de Açúcar é um patrimônio não só tombado pelo IPHAN, mas é também um patrimônio da humanidade reconhecido pela Unesco. Pois bem, quase um ano depois, no final do ano passado, um grupo de desembargadores, julgando o recurso da concessionária do bondinho, resolveu autorizar a obra, sob um argumento jurídico que eu deixo o julgamento para vocês do público e para você, Ricardo, porque foi o seguinte: bom, mas já que já demoliu um pedaço da rocha, deixa fazer. Porque aí, se já prejudicou, continua, né? E aí, nesse momento, o Ministério Público Federal entrou com um novo recurso para tentar um embargo definitivo da obra, justamente dizendo que esse argumento é muito falho, né? Não há nada que se sobreponha à necessária manutenção e preservação do patrimônio cultural da cidade do Rio de Janeiro e do Pão de Açúcar, que é um símbolo enorme da cidade, em qualquer lugar do mundo. A gente consegue reconhecer o Rio de Janeiro através do Pão de Açúcar e também pela caracterização, né? Para que isso está sendo feito? Se fosse algo necessário, se fosse uma obra de contenção para garantir que não haveria deslizamento, mas não. É, mais uma vez, atender aos interesses privados contra o interesse público e a preservação do patrimônio. Né? O bondinho aqui, para quem não sabe, né? Para quem não é da cidade do Rio de Janeiro, o bondinho do Pão de Açúcar tem um ingresso de R$ 90, então já fica aí evidente que não é para toda a população, né? Não é uma atração turística para todo mundo. E uma tirolesa construída por esse grupo, igualmente, sob o argumento de que intensificaria o turismo da cidade, não é um projeto construído para a população da cidade do Rio de Janeiro. Então, a gente também precisa lembrar disso, né? Nesse cenário em que a gente está com apocalipse climático, por que o turismo é um argumento preponderante e não a qualidade de vida da população que mora nessa cidade? Bom, para nós não tem argumento que sustente uma tirolesa no Pão de Açúcar nesses termos em que está posto.